Boa noite, boa tarde, bom dia, a depender do horário que você estiver assistindo a nossa live, a palestra. Hoje, quem vos fala sou eu, Tiago, e a nossa palestra de hoje, o assunto que a gente vai versar hoje, o tema é No Limite da Espiritualidade. Vou ler aqui o subtexto, para vocês. Nosso contexto nos desafia a todo momento. Não são apenas as necessidades relacionadas à nossa sobrevivência, mas a realidade inconstante que nos desafia e nos faz pensar nos impactos de nossas ações. Em tal cenário, o que um espiritualista pode realizar pelo mundo onde vive, né? Mas hoje eu vou começar de um jeito diferente, apesar do tema da palestra ser esse No Limite da Espiritualidade. Ocorreram alguns eventos hoje no meu dia que me fizeram até pensar se eu ia conseguir dar essa palestra hoje. Vai ficar um pouco mais claro conforme eu for falando, né? E tem a ver com um desentendimento que eu tive hoje. E a gente, quando você tem uma conexão muito grande com a espiritualidade, ou quando você tem um compromisso muito grande com a questão espiritual, interna, pessoal, você não se sente íntegro se não estiver sendo sincero. E às vezes tem dias que você não está no seu melhor dia para dar uma palestra, para fazer, às vezes, um atendimento, ou para até na sua atuação profissional. Então, eu achei que se eu não falasse isso para vocês hoje na palestra, eu não estaria sendo o mais íntegro possível. Então, para começar a palestra, eu queria falar que, primeiro, eu não sou um cara muito sábio. Eu tenho muitas dificuldades para muitas coisas, né? E, claro, todo mundo tem, todas as pessoas têm dificuldades e faz parte da humanidade a convivência e a vivência disso. E, às vezes, a gente é desafiado num dia por uma questão ou por outra que é um ponto fraco, que é um calcanhar de Aquiles, e isso, do contrário do que talvez eu fosse fazer como escolha, de não fazer a palestra por não estar me sentindo tão bem e tão íntegro para aquele momento, eu percebi que seria, na verdade, o contrário. É o dia em que mais te exige, é um dia que mais faz com que você tenha que se apegar àquilo a que você acredita, num sentido de escolha individual, escolha pessoal. E foi muito legal ver o apoio, principalmente da Elisa, colocando para mim que não, que deveria ser justamente o contrário. Que faz a palestra, porque faz parte do desafio, essa dificuldade e esse sustentar, às vezes, do posicionamento de quem é espiritualista, né? Então, para começar aqui a história, eu percebi, depois de um tempo, que eu nunca contei como eu entrei no ambiente espiritualista, né? E se a gente vai falar de algo que é no limite da espiritualidade, a gente tem que também saber um pouco da história do palestrante, de quem está falando. E eu nunca contei a minha história relacionada a isso de uma maneira assim, digamos, como que eu conheci, como que eu entrei, como que eu comecei a fazer práticas, né? O que eu já fiz na minha vida que tem a relação com a espiritualidade. Então, eu acho legal eu dar uma contextualizada em quem é o Tiago, para falar sobre no limite da espiritualidade, né? Tipo, mas esse no limite da espiritualidade exige que também vocês saibam um pouco da minha história, né? De quem eu sou. Bom, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, 11 anos de idade, minha mãe me contava, e eu lembro de experiências pessoais de sonhos que depois, com o entendimento, eu entendi que não eram sonhos, de ver coisas que depois eu entendi que não eram coisas somente da imaginação infantil. E a minha mãe, ela me levou em alguns lugares para conhecer, para ver como é que era. E quando eu tinha 10 anos, eu acabei fazendo um curso no que hoje é o espaço do falecido Valdo Vieira, na época chamava Instituto de Pesquisas Projeciológicas Internacional, eu acho que era esse o nome, o IPE, e fiz uns cursos lá de bioenergia, de projeção astral, né? Mesmo não conhecendo muito a respeito daquilo. Né? Fui meio que de gaiato nessa época, de gaiato entre aspas, né? Levado pela minha mãe, ela curtia o assunto, gostava do assunto, e eu comecei a tomar gosto pela coisa, comecei a curtir e achar legal, mas ao mesmo tempo eu tenho um pai que é diácono de uma igreja. Né? Diácono é a pessoa que auxilia e que ajuda o sacerdote, o padre, no caso, né, a fazer a missa. Né? O que os católicos talvez chamassem de coroinha, né, na palavra mais comum utilizada. E a história da minha família relacionada a essa parte da religião, cristã em particular, tem até fatos curiosos. Né? O meu avô, ele é um cara imigrante, né, lá da Palestina, quando houve a formação do Estado de Israel, naquela época, ele teve que sair de lá porque ele era oficial britânico, então acabou optando por vir para a América. Né? Ele tinha feito o curso de engenharia e arquitetura
na Inglaterra, na época, né? Por correspondência existia essa possibilidade, então ele era engenheiro arquiteto. Só que ele era um cara extremamente ligado à religião ortodoxa e à Igreja Ortodoxa de Antioquia, que é uma das primeiras igrejas, digamos assim, da cristandade, né? Antes do cisma do Oriente, que aconteceu ali no passado. E meu avô, por essas coincidências do destino, ele acabou sendo, ele e o irmão dele, o Pedro, né? Então chamava Butros, acho que é em aramaico, se não me engano. Ele e o irmão dele foram as pessoas que identificaram os primeiros rolos do Mar Morto, quando foram encontrados em Qumran, né? Então, a religiosidade da minha família, nesse sentido de religião, é muito presente. Meu pai, ele é um diácono muito dedicado. E eu acabei, lógico, pela educação dos meus pais, frequentando a igreja ortodoxa e até, durante muito tempo, eu era diácono da igreja. Então, fazia parte da missa, ajudava na missa, sabia cantar, né, as músicas e os ritos todos, né, a liturgia, né, que a gente fala, e inclusive a liturgia da igreja dos meus pais é uma liturgia muito bonita, ela é feita em aramaico, mas é um ritual, né, um ritual religioso. Mas ao mesmo tempo em que isso acontecia, eu também tinha as minhas experiências pessoais, né? A minha busca relacionada ao conhecimento e a busca do algo mais, né? A gente costuma confundir um pouco, e aí a gente já começa a entrar um pouquinho no assunto, a espiritualidade com religiosidade. Antes de falar de espiritualidade, é legal discriminar duas coisas importantes. A espiritualidade não é uma feitiçaria, por exemplo, né? A feitiçaria, ela teria aí, no caso, uma relação entre um indivíduo feiticeiro, como se ele tivesse um poder sobre os elementos da natureza, por exemplo. E ele conseguisse, através dos rituais, fazer com que as forças da natureza, ou os espíritos, os entes, ou os deuses, não sei, aí no caso, a depender da religião, né, essa religião mais pré-arcaica, ele teria ali o poder de barganhar ou de manipular os espíritos ou as forças da natureza. Isso seria o equivalente à feitiçaria, né? Seria algo do tipo magia, algo magístico. Não é disso que a gente vai falar. Também não é a religiosidade relacionada com a adoração de um Deus externo, de um que externo a você, alguém ao qual você se submete. Então, não é a gente não vai falar nem dessa feitiçaria, espécie de magia com manipulação de elementos para que ocorram coisas e consiga eventos, e nem vai falar de uma religiosidade respeitável também, relacionada com a adoração de deuses, a adoração de forças sobrenaturais às quais você se submete e aos quais você, de uma maneira, através de rituais, barganha num sentido de tentar conquistar algo, não como feiticeiro que tem um poder ali envolvido nele, é o diferente ali, mas que tenta se utilizar também das forças divinas, digamos assim, ou de uma divindade para ou conquistar algum benefício, né? Ou para ter aquela divindade como sendo algo normativo até, algo que te dá uma norma de vida, uma forma de ser, um rigor ali no sentido de ter regras, né? Então, por exemplo, na religião talvez judaico-cristã, os 10 mandamentos seriam aí um grande exemplo. Ou então na religião mais jovem, cristã jovem, depois do Novo Testamento, há o grande mandamento de Jesus, né? Que é colocado na boca dele como o amai-vos uns aos outros, né? Oferecer a outra face. E, além disso, as outras normas e dogmas religiosos que foram construídos na época dos grandes concílios. Então, não é dessa espiritualidade que a gente vai falar. Apesar de a espiritualidade em si, ela ter dentro dela, comportar dentro dela esse tipo de manifestação. A espiritualidade que a gente coloca aqui no caso é uma espiritualidade muito mais que vem do sentir do indivíduo, né? É um sentir de que há algo mais, de que há algo além do que só o que percebemos através das vias diretas, né? Aqui eu tenho que andar um pouquinho em cima de ovos, porque eu estou entrando em definições, em falas e palavras, que existem grandes áreas que estudam isso. Mas eu queria hoje aqui, se possível, ter um espaço livre, um espaço em que a gente tenha uma liberdade de conversar sobre a espiritualidade sem ter uma necessidade de cair num conceito específico, fechado, rigoroso. Eu queria que a gente entendesse essa espiritualidade como sendo essa sensação de que existe algo mais, de que existe algo além. E além não significa além fora de você. É algo além.
é algo a mais. Muitas vezes, esse algo além, ele é algo que você tem a impressão que só você percebe, né? Como algo subjetivo, uma dimensão, talvez de uma interioridade pessoal, uma interioridade em que você sente consciência, sente que há vida, sente que há algo mais, né? E sente, ao mesmo tempo, que é algo que não está relacionado exatamente com uma norma, ou com uma regra, ou com uma religião, né? Vocês me perdoem aqui se eu for mexendo em papelada, que tem muita coisa escrita aqui na minha frente para eu não me perder. E é claro que quando a gente fala em sentir algo mais, a gente vai pôr fé em algo, a gente vai acreditar em algo, neste sentido de eu sinto algo e eu acredito nesse algo que eu estou sentindo. Então, mesmo nesse passo inicial da espiritualidade, que é mais subjetiva, que é mais interior, existe um movimento de crença, existe uma crença subjacente, né? E essa crença, ela acaba sendo a base da construção da sua espiritualidade. Mas para que haja essa construção da sua espiritualidade, você também não pode ser ingênuo. Por quê? Você pode se enganar, você pode se iludir. Você pode sentir coisas e insuflar sensações, né? Insuflar fenômenos, digamos assim, dar realidade para coisa que não tem nenhuma realidade, fazendo com que aquilo pareça até uma coisa verdadeira e não é. Por isso a importância do antídoto do ceticismo. Essa necessidade que nós, como seres espiritualistas, que acreditamos e que sentimos, sentimos e acreditamos baseados nessa sensação interna, interior, né, temos, mas também de ter um limite no sentido de não se iludir, não deixar que a coisa aconteça sozinha, por si só, num auto-engano. Então, eu até recomendo para aquela pessoa que leva a sério a espiritualidade e que leva a sério esse caminho interior, né, que leva a sério, que leia, que estude bastante sobre ceticismo, né? O ceticismo que tem essa uma espécie de uma obrigação de duvidar da explicação dos fenômenos, não dos fenômenos em si, não daquilo que você sente, mas de duvidar daquilo que você sente no sentido de explicação. E eu até separei aqui 2 livrinhos para mostrar para vocês que eu recomendo de coração. Um é esse aqui, que é o Ensaio sobre Ceticismo, excelente livro para vocês lerem a respeito, e o outro, que é um livro um pouco mais histórico, que é esse Os Céticos Gregos, que fala mais da linha grega aqui, do ceticismo. Então eu recomendo assim fortemente, você é espiritualista, você tem esse senso de espiritualidade, legal, você sente que tem algo mais, pô, legal pra caramba. Mas tenha essa dose do ceticismo, tenha esse freio, não que te impeça de se movimentar, mas que controla o seu fluxo do acreditar. Então, nesse primeiro ponto, essa primeira colocação que eu queria fazer em relação à espiritualidade é que a espiritualidade ela é algo que você sente, né? Que você insufla dentro de você, que você dá crença. E essa crença que você dá a essa sensação, essa fé que você coloca, fé no sentido de ser fiel a, ter fidelidade a isso, ela é justamente a base de construção de um conhecimento espiritual. Porque não existe, é difícil existir um conhecimento sem ter uma base de crença. E isso é muito importante você ter em mente. O limite da espiritualidade, ele começa nessa primeira sensação, em que você sente que existe algo além. O outro ponto é você dar credibilidade a essa sensação. Mas que essa credibilidade venha fundamentada e seja experimentada com ceticismo, com questionamento. Não um questionamento ad infinitum, até o fim da sua vida, porque também você não constrói nada. Mas você tendo noção dessa crença básica, que a gente chamaria talvez de um pressuposto, no qual você vai construir o seu conhecimento espiritual. Então, tudo que a gente faz, que a gente vai construir relacionado às experiências espirituais, ela tem essa base suave, que pode ser facilmente engabelada, pode ser facilmente questionada. Mas a sua sensação, ela é sua. Muito legal. Como a gente faz um caminho de crença e depois uma construção de um conhecimento espiritualista, um conhecimento espiritual carregado com ceticismo, você vai começar a construir o seu conhecimento pessoal através disso. Você vai começar a construir a sua realidade espiritual através disso. Então só vai lhe parecer um conhecimento aquela crença que te parecer verdadeira.
que te parecer verdadeira, mas que é constantemente questionada. E essa construção da espiritualidade interna, interior, ela é feita através não só de um conhecimento técnico, como eu mostrei para vocês através do livro, no caso, mas também através de um autoconhecimento, de uma autoobservação. E essa parte é a parte mais difícil. Particularmente, eu acho que a parte mais fácil da espiritualidade é acreditar que existe algo além. Mas eu acho que a parte mais difícil é você levar a sério o autoconhecimento. Você levar a sério mesmo. É você ser realmente fiel às suas percepções e levar ela a sério, até no sentido de encontrar dentro de você e comportamentos seus que você desconhecia. E conseguir levar à frente a sua vida e conseguir levar à frente essas autodescobertas sem medo das consequências que elas te trazem. Mesmo quando você descobre coisas dentro de você, comportamentos e posturas que você não acha que são legais, né? É muito fácil, nesse movimento inicial da espiritualidade, a gente sair em busca de regras e conceitos, né? Então, licença só um pouquinho. É muito fácil a gente construir, a gente buscar linhas de conhecimento já prontas no movimento de autoconhecer. E aí vem aquelas primeiras buscas, né? Buscas religiosas, às vezes. Buscas de normas e normativas. Às vezes buscas como o yoga, ou buscas como o budismo, né? Ou a religião ortodoxa cristã, ou católica, ou islâmica. E essas religiões, que têm, às vezes, uma adoração, elas vêm carregadas com um monte de regras, alguns dogmas, que podem começar a ficar arraigados dentro de você e te impedir o autoconhecimento. Mas, se você mantiver aceso dentro de você a chama do ceticismo, você não vai ter o risco de ficar preso nisso, né? Eu recomendo muito para você que queira se aprofundar um pouco nesses engodos e nesses caminhos de ceticismo, religiosidade e tal, dois livrinhos aqui muito interessantes. Esse aqui, que é a Teoria do Conhecimento, que é muito interessante, é uma escrita filosófica bem, bem intensa, e esse livrinho aqui que chama Crer e Saber, que já é uma escrita mais sociológica, né? Que tenta colocar essa forma de construção do conhecimento que a gente tem de uma maneira um pouco mais amadurecida. Se você compra um espírito dogmático e não tem o ceticismo ao seu lado e ferramentas pessoais para questionar os seus dogmas e o conhecimento, você pode travar e pode ficar preso dentro de uma religião, dentro de uma forma só de funcionar, né? Então, por exemplo, hoje eu tive um embate num grupo, né, de conversa e de digamos assim, diálogo, que me fez ficar muito chateado, me deixou muito triste e tal, porque me fez perceber situações pessoais em que eu não consegui ser o meu melhor e também não consegui, por exemplo, estimular o melhor do outro, né? Isso não quer dizer que eu sou uma pessoa boa ou ruim. Não quer dizer que então eu vou ser castigado eternamente e agora eu vou para o purgatório e vou me culpar a vida inteira. Mas isso mostra que mesmo com conhecimento, estudo, você escorrega. Você dá uma pisada na jaca às vezes. E isso não deve servir como elemento na sua construção espiritual, na sua construção individual, como algo que te tire de um caminho de autodescoberta e de autoconhecimento. Isso talvez deva servir, na verdade, como um marco, como um ponto de partida, como um ponto, não de chegada, mas como um ponto de falar, nossa, eu não tinha visto isso, né? Eu não sabia que eu tinha deixado chegar nesse ponto, nesse momento da minha vida. Vamos supor um exemplo, né? Como, por exemplo, nada a ver o assunto aqui no caso, tá? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso, mas como um relacionamento, às vezes, de namoro tóxico, né? Que você, às vezes, chega num ponto, num limite, que até você perceber que aquilo te prejudica, ou que você está prejudicando o outro, aquilo é um marco. E aquilo não deve ser olhado como algo a se jogar fora, uma pedra a se jogar fora, mas como um ponto, um marco, no qual você olha e fala assim, puxa, eu deixei as coisas chegarem nesse ponto. O que será que dentro de mim aconteceu, né? O que será que dentro de mim eu deixei chegar nesse ponto? Eu não me autoconheci, eu não me observei o suficiente para deixar chegar nesse ponto de exaustão e de conflito e confronto. Então, eu acho que nesse caminho do autoconhecimento é muito interessante você ter essas balizas espirituais. Então, você tem crenças. Não tem problema ter crenças. Desde que você as questione. Desde que você
às vezes até troque de crença. A crença não é algo que você nasceu com, é algo que foi, digamos assim, inserido dentro de você ao longo da sua criação, ao longo do seu amadurecimento, seja através dos pais, seja através dos livros, da televisão, da cultura, não importa, da própria linguagem, essa crença foi sendo incorporada, foi sendo estruturada dentro de você. Mas nós somos seres cognitivos, nós somos seres que têm a capacidade de conhecer. E além da crença e dessa construção de conhecimento, a gente tem essa capacidade de racionar, de pensar, de questionar. E quando você questiona e compara, e observa, e experimenta, você começa a perceber que as suas experiências elas não necessariamente refletem uma simetria constante do mundo. Ou seja, nem sempre o mesmo estímulo gera a mesma reação. Nem sempre o mesmo comportamento que você tem gera a mesma resposta no mundo. Se você não estiver atento a isso, você vai se sentir sempre num mato sem cachorro, num lugar em que você nunca sabe onde está pisando. Mas, se você for um ser atento, né, e buscando o autoconhecimento, como todo mundo que está presente aqui nessa live eu acredito que esteja, você vai sempre se incomodar com a experiência que não se encaixa, com a coisa que não acontece da maneira como você acreditava que deveria. E isso vai te fazer questionar, primeiro a si mesmo, primeiro se você está fazendo algo de diferente, ou se está compreendendo de algo diferente, de maneira diferente. E num segundo instante, se o mundo não está te respondendo de uma maneira diferente da qual você acreditava que ele deveria responder. E aí, nessa hora, essa possibilidade de experienciar o mundo, de conviver com os outros, vai fazer com que você tenha que sair de uma concha espiritual, interna, pessoal, de autoconhecimento, para uma esfera de exposição para o mundo. Uma esfera de exposição em que o conhecimento que você tem e você construiu baseado nas suas crenças, leituras, entendimentos de mundo, vão ser postos à prova. E aí eu gosto muito de dois autores que falam um pouco sobre essa questão de como a interação com o mundo e a construção do conhecimento interno é uma questão de acoplamento, é uma questão de troca constante, né? Como alguns gostam de falar, de uma poesia, né? De uma poiesis, de uma construção que ela é feita, de uma arte que ela é feita e escrita constantemente, mas é o artista se desenhando, é o artista se criando. E eu acho que a espiritualidade tem muito disso, né? Esses dois autores que eu gosto demais, para dar dicas para quem queira, é o Maturama e o Varela. Eles têm uma construção muito interessante em relação a esse acoplamento individual do mundo com você e de você com o mundo. Em que você, como ser individual, como ser espiritual, entre aspas, você, em acoplamento com a realidade que te é te mostrada e da qual você participa, também é construído. Então, essa espiritualidade, esse autoconhecimento, ele acaba ocorrendo nessa relação de convivência sua com o mundo. E não é só você que aprende, o mundo aprende com você também. As suas ações no mundo, elas também acabam imprimindo no mundo consequências. E são consequências espirituais. Isso seria você, espírito, você, indivíduo, com as suas ações, com o seu autoconhecimento, construindo e participando de uma construção de mundo. Então, a nossa responsabilidade em relação ao que acontece no mundo, no momento em que você assume a sua espiritualidade, eu diria que ela triplica, quadriplica de tamanho. Ela não fica pesada, né? Porque às vezes esse discurso que eu estou fazendo pode parecer que a espiritualidade se torna algo pesado. É o contrário. Na hora em que você se sente ator, se sente autor, desculpa pela palavra, se sente autor com a sua construção e conhecimento espiritual, você se sente corresponsável pelo mundo que você vive. Você se sente tão responsável pelo que acontece à sua volta, mesmo que você não seja o agente principal. Mesmo que você não seja o único ator e autor do que está acontecendo. Você se sente como um escritor da peça, o escritor do diálogo. E é nessa hora que surge a possibilidade de uma espiritualidade no mundo, presencial. Ou seja, a gente sai de uma esfera subjetiva, interna, vivenciada só de dentro das práticas formais, da autoobservação, da autorreflexão, do autoconhecimento,
para uma esfera pública, uma esfera em que o indivíduo ele passa a participar também da construção e da referência da espiritualidade do outro, da espiritualidade daquele que está mais próximo dele. E nesse momento eu acho que a gente tem um papel muito importante. Eu acho que no momento em que você escolhe participar do mundo como espiritualista, você assume essa responsabilidade. Só que essa responsabilidade não significa um mar de rosas. Essa responsabilidade, essa espiritualidade, ela não significa que então todas as suas próximas conversas e diálogos vão ser legais e vão ser joinhas e você vai se sair bem feliz e sorridente depois deles. Muito pelo contrário. A tendência na hora em que você assume essa responsabilidade, até você ter uma certa maturidade que eu ainda acho que eu não tenho, a tendência é que as coisas se tornem um pouco conflituosas. E você vai aprender a construir, através do seu autoconhecimento, uma relação com o mundo. E aí, eu acho que vem um momento pessoal que eu particularmente gosto de compartilhar, que me veio da ideia de evolução, né? Da evolução biológica mesmo, né? Da evolução de Darwin, né? Muitas vezes, as pessoas acabam pensando que o ser espiritual, o indivíduo, a alma, seja o nome que a gente queira dar, ela teria um certo caminho de progresso, né? Haveria uma necessidade de progressão no mundo, de você sair de um patamar e ir para outro e cada vez melhorar, né? E, claro, na teoria de Darwin, não é isso que acontece. O que acontece é que no meio em que você está, existe uma seleção e uma adaptação da espécie, mas também existe uma relação da espécie com o meio, né? Não só o mundo seleciona as espécies que existem, mas as espécies transformam o mundo que elas existem, em que elas estão. E um exemplo óbvio é o exemplo aqui da gente. Nós, seres humanos, somos seres que interferem no mundo, fomos selecionados, né, pela adaptação, né, da lei da adaptação, mas continuamos como indivíduos que transformam o mundo. Se para bem ou para mal, é uma outra história. Mas a gente continua transformando o mundo, mexendo no mundo. Continua colocando no mundo a nossa digital, ou, como diriam os ecologistas, a nossa pegada ecológica. A gente continua fazendo isso. E isso é uma ação espiritual. É uma ação do indivíduo. É uma ação que decorre de uma escolha que só pode acontecer através do autoconhecimento. Então a espiritualidade nessa hora, ela nesse sentido de autoconhecimento e de construção e etc e tal, ela serve como um elemento que acrescenta graus de liberdade para você. Por quê? Porque você começa a enxergar mais possibilidades internamente pelo seu autoconhecimento e começa a perceber os impactos que você causa no mundo e as linhas de ações e consequências que elas podem acontecer no mundo. Então, essa espiritualidade que é vivenciada dentro de maneira interior, interna, totalmente construída, e da qual a gente deve sempre questionar e fugir, talvez, um pouco dessa rotina da normatividade, das regras, né, impostas, religiosas ou dogmáticas, ela acaba também fazendo parte do contexto do mundo. Então, nessa hora, eu acho que a grande sacada é que a gente não deveria evoluir espiritualmente. A gente deveria num sentido mais hipotético, né? A gente talvez fosse mais legal buscar a nossa contextualização no mundo. Qual que é o contexto em que a gente vive? Poxa, eu estou me autoconhecendo, mas qual é o texto que eu estou escrevendo? Qual é o contexto que está vindo junto comigo? Qual é a caneta que eu estou usando para escrever? Qual é a folha que eu estou usando para colocar a minha história? E qual é a novela que eu estou escrevendo com os outros? E para fazer isso, se você não tiver uma noção do contexto de vida que você tem e de mundo que você vive, você não consegue ser pleno espiritualmente. Você vai se sentir sempre como uma vítima da realidade, como uma vítima do mundo que te envolve. E aí você vira também uma vítima das polarizações, por exemplo, que acontecem hoje. Né? Hoje, as pessoas, naquele modelo de insuflar o que elas sentem, né, insuflam tanto o que elas percebem, que começam a acreditar que só o que elas percebem é verdadeiro. Que só fulano de tal ou ciclano de tal fala a verdade. Que só existe esta linha ou aquela linha. Que ou é isso ou é aquilo. E o resto é o princípio do terceiro excluído. Só existe A ou B. C não existe.
né? Eu, particularmente, acredito muito que a liberdade é um valor das pessoas. A liberdade é um valor que todos precisam e devem, sei lá, vivenciar. E eu acho que a espiritualidade, ela expande a nossa liberdade de escolha. Ela expande a nossa liberdade. É algo que nos possibilita um autocrescimento, mas também um crescimento do mundo. Então, eu particularmente gosto muito de estudar também, além dessas questões de crença, filosofia, eu tenho a sorte de ter contato com pessoas muito questionadoras e que me empurram para frente nesse sentido e me provocam o tempo todo, e ao mesmo tempo de ser casado com uma esposa que não me deixa me acomodar também, né, sempre me questionando nesse sentido de autoconhecimento e de autoobservação e como vou falar assim, de levar à frente os sonhos que eu tenho, de me dar apoio nesse sentido. Então, eu gosto muito também de estudar questões relacionadas à economia, sociedade, tudo isso. Por quê? Né? Não porque eu seja alguém que saiba, mas pelo contrário. Porque eu acredito que quanto mais eu entender do contexto que eu vivo, mais escolhas espirituais eu vou conseguir fazer, mais livre eu vou me sentir. Né? Então, eu nem ia mostrar isso, mas eu vou acabar mostrando para vocês. Eu separei alguns livros que eu acho interessante vocês também lerem a respeito, por exemplo, como esse livro aqui que chama Consumido, que é o livro de um sociólogo, eu poderia dizer assim, um sociólogo que é, na verdade, um outsider, né? Que fala um pouco sobre essa lógica do consumismo que a gente vive. A gente espiritualista vive num ambiente capitalista. O que será que isso significa? O que será que a gente tem a aprender com esse ambiente de consumo, esse ambiente de grandes empresas, né? Antes a gente vivia, deixa eu separar aqui um outro livro aqui, segura aqui para mim, por favor, coração. A gente vivia num mundo em que você tinha lá uma teoria geral do Estado, em que você tinha divisas, em que tinha Brasil, Estados Unidos, China, Rússia, blá, 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 Guerra Fria. Hoje, a gente vive num mundo em que a economia ela tem mais poder do que a divisa de um país. Então, se você é espiritualista, por exemplo, e não tiver a noção desse contexto abrangente, que escolhas com liberdade você vai fazer? Você vai ser só mais um joguete na mão das forças econômicas e se sentir uma vítima das circunstâncias? Ou vai escolher ser um ator? Isso não é uma conversa de coaching. Isso aqui é muito sério. Você tem a noção de como é que se organiza a convivência das pessoas à sua volta, o país que você vive, o estado em que você vive, né? No caso, por exemplo, um outro livro interessante, como é que essas coisas se relacionam, ética, democracia e economia, né? Você ter noção disso vai te trazer um maior grau de lucidez para as suas escolhas espirituais, para as suas escolhas individuais, para as suas escolhas de quem você vai escolher para te governar. Né? De como você vai participar, por exemplo, do ambiente político polarizado que você vive agora. Né? Se você não tem esse conhecimento interno, autoconhecimento, autoobservação, você pode virar só um joguete na mão das forças externas. E aí, eu até anotei uma frase que eu achei muito bonita, que eu queria até ler para vocês, que eu espero encontrar agora, né? Que fala sobre liberdade. Olha que interessante. Essa frase aqui eu tirei de um livro, agora eu não sei se foi do Teoria Geral do Estado ou se foi deste livro aqui, ó. Desculpa, gente, aqui eu tô aqui todo abarrotado. Desse livro aqui que chama Os Fundamentos Morais da Política, né? Muito interessante também, recomendo a leitura, em que ele fala o seguinte: eu enxergo uma conexão entre espiritualidade e liberdade muito grande, tá? E eu achei muito bonita essa frase, então eu quis ler para vocês. Olha que interessante. O oposto da liberdade é a dependência. Se o homem torna-se objeto de circunstâncias externas, perde sua subjetividade e cai na dependência de poderes externos, por exemplo, poderes sociais, poderes estatais. Ou seja, a gente como espiritualista, né, e como quem quer exercer e ter o exercício da liberdade, a gente não pode ter o medo de exercitar essa espiritualidade, essas escolhas, também na esfera política. E na esfera política com P maiúsculo. Não na esfera de briga de poder,
Não esse jogo de poder que a gente vê corriqueiramente, mas na política, naquela definição mais clássica, nessa arte da governança, nessa arte de escolher o melhor para todos, né? Ou a tentativa de escolher o melhor para todos, né? Então, eu chego um pouco aqui nesse ponto da palestra, né? Já aí com 45 minutos, querendo falar só de 3 exemplos de personalidades que a gente viu no mundo, que existem no mundo e que existiram no mundo e que fizeram escolhas que eu acho fantásticas, mas que eu confesso que tem um que eu sou mais fã. Eu vou dizer que eu sou realmente fã, que se falasse assim para mim, se você nascesse e pudesse ser um desses 3, quem você queria? Né? O primeiro deles que eu admiro muito é o Gandhi. O Gandhi foi um cara que conseguiu, através de uma escolha espiritual, pessoal, realizar a transformação de um país todo. Né? Então, ele pegou o princípio inicial do Ahimsa, né? Que é traduzido como não violência, no português. Eu recomendo esse livro aqui, muito legal também, ó, As Virtudes do Yoga, tá? Em que ele pega um princípio, uma norma, e ainda consegue, através dessa norma religiosa, que é o Ahimsa, internalizar isso e transformar isso num comportamento político, num comportamento de mundo, e trazer a liberdade de um país. Então esse cara é um cara admirável. Eu sei que tem várias histórias, ninguém é perfeito. Quem sou eu, Tiago, para cobrar a perfeição de qualquer pessoa, né? De qualquer ser, de qualquer indivíduo? Eu que hoje mesmo tive dificuldades de relacionamento. Mas eu acho que esse cara ele deu um exemplo interessante. Ele fez um caminho de pegar uma norma religiosa, né, diria. Porque aqui está num contexto religioso, apesar de eu ter uma visão de yoga não como religião, mas, ocidentalmente falando, de uma religião. E levou esse princípio até o extremo de conseguir libertar um país. O que aconteceu depois, como foi esse processo, infelizmente a morte dele, inclusive, por violência, é uma tristeza. Mas eu acho que é uma história bonita de se olhar. Um outro cara que eu admiro muito também, né, é o Dalai Lama, aquele senhor conhecido por estar sempre de óculos e sorrindo, budista, né, tibetano, que teve que fugir muito cedo do próprio país para sobreviver. E conseguiu levar a cultura dele até um nível de exposição e, digamos assim, de engrandecimento, eu diria, e levou o budismo, que também é considerado uma religião, né, para uma esfera muito maior do que só existia no Tibete. E conseguiu, com as ações dele, influenciar não só as formas de enxergar a liberdade no mundo, as ideias de nação e até a própria religião budista no mundo, através das palavras, através das posturas. Eu sei que ele teve problemas com sacerdotes budistas ali, né? Isso para mim foi um conhecimento recente. Né? É lógico, existe uma certa hierarquia dentro de uma religião, mesmo que o budismo tenha uma liberdade muito interessante, ela guarda em si os seus rituais, né? E existe, obviamente, um respeito em relação ao Dalai Lama dentro da esfera budista, né? Do contexto budista. Mas é um cara que conseguiu, através do budismo, influenciar, por exemplo, a ciência. As ciências cognitivas hoje, né, em termos de entendimento e de estruturação de entendimento do que elas são hoje, só foram possíveis a partir de um determinado ponto por influência do budismo. Porque uma forma de enxergar budista deu a solução para um problema técnico de um cientista, que era amigo próximo, que era o caso Varela, né, que eu indiquei aqui no livro. Então, é um exemplo de um cara que eu admiro muito, que ele conseguiu levar esses valores dele, espirituais, pessoais, mas foi criado dentro de um contexto religioso, né? Mas mesmo assim, levou isso à frente, mudou o mundo. E o último cara, que é o cara que eu sou fã, e eu acho ele simplesmente um cara brilhante, mesmo tendo uma história inicial um pouco mais, ou dizem, né, um pouco mais associada à violência, é o Mandela. Eu acho o Mandela um exemplo a ser seguido. De um cara que conseguiu, dentro de um ambiente de conflito praticamente secular, eu diria, transformar e construir uma nação através de um princípio pessoal
que ele levou à frente, que foi o princípio do perdão, que é essa capacidade que o indivíduo pode ter e desenvolver de, não digo esquecer o que aconteceu, mas conseguir dar o próximo passo depois da mágoa, depois da tristeza, depois da violência, de conseguir dar sentido para aquilo, e ele conseguiu trazer isso para um contexto de transformação e construção de uma nação. Então, é assim que eu enxergo a espiritualidade, pessoalmente. Eu acredito, chegando aqui no final da minha exposição, que já tem aí quase 1 hora, que a gente pode começar um movimento espiritual numa esfera interior, numa esfera pessoal. Ela é árdua, ela é difícil. A gente não precisa ser perfeito, nem é bom que seja. A gente precisa, sim, ter um ceticismo, né, para não se iludir e não se insuflar, acreditando em coisas polarizadas. E, ao mesmo tempo, a gente pode usar desses valores internos e transformar, sim, o mundo, né? É esse compromisso com a espiritualidade que é tão sério, que faz com que, às vezes, a gente leve até mesmo o dissenso, o conflito à frente, né, com o objetivo, com uma meta, com o uso do diálogo, mas com uma meta de construir algo melhor do que a gente era antes. E não de parar só no diálogo. E não de parar só na convivência. Mas de construir também algo de uma espiritualidade que influencia e que impacta. Para que outros também possam, sim, se tornar conscientes da liberdade que elas podem exercer na vida delas. Da liberdade de escolha que elas podem ter. Espiritualmente, do ponto de vista religioso, pessoal, mas principalmente na livre escolha interna, seja numa espiritualidade exercida e realizada no mundo. Na forma da política, por exemplo. Mas de uma política com P maiúsculo. De uma política, por exemplo, que aceita o dissenso e a diferença, né, dentro de um ambiente democrático. De um ambiente que é capaz de construir maiorias, né, que nem sempre são homogêneas. Às vezes você tem uma maioria construída numa democracia, mas que ela mesma, dentro dela, guarda um dissenso, guarda um conflito. E esse conflito tem que ser olhado, tem que ser observado. Ele não deve ser negado nem insuflado. Essa polarização que a gente vivencia atualmente, ela é nefasta para a livre escolha, para a liberdade individual. Né? Eu sou médico, sou formado, tive a honra de poder fazer medicina numa universidade pública. Eu não tinha condições financeiras de fazer medicina. Graças ao esforço dos meus pais, eu pude fazer faculdade de medicina na USP, que é uma das melhores universidades do país. Né? Pude, através de concurso público, fazer neurologia no Hospital das Clínicas, que é uma instituição extremamente séria, muito séria. Vocês não têm, para quem não é de lá, talvez não participe, né? Não tem noção de como é sério a preocupação e envolvimento dos profissionais de lá e de outros locais que eu trabalhei na área da saúde. Então, eu vivo na entranha da população, né? Eu vejo as pessoas doentes de qualquer extrato social. Então, as escolhas políticas que a gente faz, elas afetam todo mundo. E elas são consequência da visão de mundo que a gente tem. Elas são consequência da sua espiritualidade, da forma como você se autoconhece, da forma como você se posiciona no mundo. Então, esse assunto, ele não precisa ser pesado, mas é um assunto muito sério. Eu queria agradecer demais a paciência de vocês que me ouviram até agora. Eu cheguei aqui a 1 hora de live, mas eu agradeço demais assim, a paciência de vocês que ficaram até o final. Eu queria só, nesse fim de palestra, colocar muito claramente que o fato de estudar mais ou menos, ler mais ou menos, não faz de ninguém melhor ou pior, mas que esse caminho do autoconhecimento, né, da autoobservação, ele exige um compromisso. E para a gente que está aqui numa live na internet, eu tenho certeza que a maior parte daqui é alfabetizado e tem uma capacidade cognitiva boa, né, é capaz de ler, estudar, de correr atrás, de se melhorar e de fazer escolhas diferentes para o futuro, sejam elas quais forem. Tá? Não tem lado nenhum, não. Eu não tenho lado nenhum, não. Na verdade, eu acredito que a gente deva chegar em consensos
através do diálogo, tá bom? Mas eu agradeço já de antemão, de coração, a todos vocês que ficaram aqui e tiveram a paciência de me ouvir até o final. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.